Abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, e vamos ler os versículos 1 a 6. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Meus irmãos, um importante teólogo da história da igreja, Agostinho de Hipona, talvez o teólogo mais conhecido de toda a história depois do apóstolo Paulo. Ele, recebendo uma influência dos filósofos gregos, ele disse que toda pregação ela precisa abordar três elementos: o logos, o pathos e o ethos. E eu vou explicar o que significam essas palavras. O logos significa conhecimento, ou a lógica, é de onde vem a nossa palavra lógica. O pathos significa sentimento, de onde vem a nossa palavra, por exemplo, empatia, simpatia, antipatia. E o ethos é de onde vem a palavra ética, que significa costumes ou a prática. Então, Agostinho ele dizia que toda pregação do Evangelho ela precisa estar direcionada a esses três elementos. O Evangelho fala à nossa mente, porque ele tem verdades, ele tem doutrina, ele tem um conteúdo teórico, mas o Evangelho também deve falar aos nossos sentimentos. Ele também deve nos emocionar. E nos emocionando, necessariamente, ele também mudará a nossa forma de viver, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Isso é importante porque hoje nós temos ouvido muitas denominações que têm surgido dia após dia. E, geralmente, essas denominações modernas, elas pecam, porque muitas vezes elas abordam um desses elementos, enfatizam um desses elementos e esquecem dos outros. Então, por exemplo, os nossos irmãos pentecostais, os pentecostais históricos, né, eles têm a tendência de enfatizar o ethos, a prática, o mandamento, a lei. Enquanto que, muitas vezes, a lógica, a doutrina, ela é desprezada. E, muitas vezes, o sentimento também. Mas há muitas outras igrejas modernas, né? Algumas igrejas que a gente tem visto surgirem por aí, muitas delas pintadas de preto, que prezam pelo pathos, pelo sentimento. Pregam um evangelho que cura a depressão, que traz alegria, que faz com que você se sinta alguém importante, precioso aos olhos de Deus, mas que negam o verdadeiro conteúdo das Escrituras, corrompem a doutrina e que acabam também desprezando o ethos, a prática, aquilo que o Evangelho nos convida a fazer, trazendo apenas essa mensagem sentimental, esse cristianismo psicológico. Mas nós também temos o erro de muitos reformados, que é o erro de enfatizar o logos, a doutrina, a teologia, o conteúdo e desprezar os sentimentos, desprezar a prática.
Então, muitas das nossas igrejas, muitas vezes, elas pecam porque enfatizam de uma forma errada um desses elementos em detrimento dos outros. O apóstolo João, na sua epístola, ele quer provar uma tese. João tem o propósito de tratar, na primeira epístola dele, de um tema que vai estar presente em toda a epístola, que é a certeza da salvação. A epístola de João, a primeira epístola de João, ela trata da certeza da salvação, de como o crente ele adquire essa certeza. O evangelho de João foi escrito para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. Ele fala isso, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo vocês tenham a vida eterna. E na epístola ele vai tratar sobre a certeza da vida eterna. Ele vai nos dar critérios pelos quais nós podemos afirmar: eu tenho a vida eterna, eu sou salvo. E João vai dar aqui esses três elementos. Nós vamos ver que a epístola de João, ela vai tratar do Logos. João vai falar sobre a doutrina correta, para que aquele que crê saiba que é salvo, porque ele crê na doutrina correta. João vai falar, por exemplo, sobre a importância de nós acreditarmos que Jesus Cristo veio em carne. E aqui ele vai combater uma heresia da sua época, chamado docetismo. O docetismo vem da palavra grega dokel, que significa parecer. E esses hereges, os docetistas, eles diziam que Jesus não tinha vindo em carne, que ele tinha uma aparência humana, ele parecia ser homem, mas ele não era homem. E João vai dizer que se eu creio nessa doutrina, eu posso ser considerado um anticristo. Ele diz: o anticristo é todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Então ele usa um elemento doutrinário para dizer: se você não crê numa doutrina correta acerca de Cristo Jesus, você não pode ser salvo. Você não pode dizer que é salvo. Pelo contrário, você é um anticristo, você é um inimigo de Cristo. Mas João também vai falar sobre o patos. Nós vemos, por exemplo, já no capítulo 1, quando ele fala que a razão pela qual ele escrevia era para que a alegria dos seus destinatários e a alegria de João fosse completa. Olha aí para o capítulo 1, versículo 4. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João sabia que essa mensagem não apenas convenceria intelectualmente os seus leitores, mas ele sabia que essa mensagem que ele estava trazendo, ela traria alegria, ela traria um sentimento de alegria aos seus leitores. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 3, que João vai tratar de um problema que acontecia com aqueles cristãos e que acontece com todos nós, que é quando, por causa dos nossos pecados, o nosso coração nos acusa. O nosso coração diz: você não é crente, você é pecador. E ele diz: se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Então ele trata dos sentimentos, ele trata até mesmo dos dramas psicológicos que os crentes passam, e o propósito dessa pregação era trazer um sentimento de alegria. Mas ao mesmo tempo, na sua epístola, João fundamenta o seu argumento no ethos, na prática, porque ele diz: aquele que afirma que conhece a Cristo, esse deve também andar como ele andou. E ele fundamenta isso no amor. Ele diz: Deus é amor, e aquele que afirma que nasceu de Deus também deve amar. Se você não ama, você não nasceu de Deus. Então, João ele tem esses três argumentos nos quais ele fundamenta a certeza da salvação. Hoje nós vamos lidar aqui com o capítulo 2, do versículo 1 ao 6, e nós vamos tratar do tema os falsos evangelhos, legalismo versus graça barata. Por que esse tema é importante? Porque hoje nós temos ouvido muitos pregadores pregando falsos evangelhos. Aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, quando ele diz assim: tem muitos que estão pregando outro evangelho, que não é outro, senão que existem alguns que estão corrompendo o verdadeiro evangelho. Não é que esses pregadores tragam uma mensagem completamente diferente daquilo que a Escritura ensina acerca de Cristo. Não, eles extraem princípios, elementos verdadeiros da Escritura, mas por causa das suas ênfases, eles acabam corrompendo o verdadeiro evangelho. E o apóstolo Paulo diz que, ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo da parte de Deus, pregue algum evangelho que vá além do que o que nós temos pregado, que seja amaldiçoado. Então, crer no evangelho verdadeiro, no evangelho das Escrituras, é algo importantíssimo.
E aqui nesse capítulo 2 da Epístola de João, da primeira Epístola de João, nós temos uma descrição do verdadeiro evangelho, que é um evangelho que não tem ênfases exageradas naquilo que nós vamos ver aqui. Eu coloquei legalismo versus graça barata, por quê? O que é o legalismo? O legalismo é um falso evangelho que tem sido pregado em muitas igrejas, por muitos pregadores. O legalismo é a verdade, ou a mentira, né? A suposta verdade, de que se você quer ser salvo, você precisa cumprir uma série de regras e padrões. E se você não cumprir essas regras, se você não cumprir esses padrões, mesmo que você deposite uma fé sincera e verdadeira em Cristo, você não pode ser salvo. Então essas pessoas, elas afirmam que a fé em Cristo Jesus não é suficiente. Você precisa cumprir uma série de padrões para que você seja aceito no reino dos céus. Então, se você não usar determinado tipo de roupa, se você não frequentar determinado tipo de lugar, se você não abandonar determinadas práticas, você jamais poderá se considerar um crente. Você nunca ouviu isso? Isso não parece ser bíblico, mas não é. Essa ênfase exagerada na lei, nos mandamentos, na obediência, como sendo um fundamento para a nossa salvação, ela é doutrina de demônio, de acordo com o apóstolo Paulo. Lá em 1 Timóteo, Paulo diz que existiam muitos que estavam pregando doutrinas de demônios. E quando você pensa em doutrina de demônio, a primeira coisa que vem à sua mente é esoterismo, né? Bruxaria, magia negra, candomblé. Não. Sabe quais eram as doutrinas de demônio? Paulo diz que esses falsos mestres que pregavam doutrinas de demônio, eles estavam proibindo o casamento e proibindo alguns tipos de alimento. Olha, não tem nada de terrível nisso. Não tem nada de horripilante nisso, muito pelo contrário. Gente, crente não pode comer carne, porque a carne faz um animalzinho sofrer, e a carne faz mal, e a Bíblia diz, quando Deus criou Adão, Adão só comia frutas, legumes, então nós não podemos comer carne, esse tipo de alimento é pecaminoso. Você não conhece ninguém que prega isso hoje? Crente não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola, não pode comer determinados tipos de coisa, não pode comer carne de porco. Paulo diz, doutrina de demônio. Proibiam o casamento. Chegavam para os jovens e diziam, não se casem, permaneçam virgens, porque assim vocês estarão agradando a Deus. Se vocês se casarem, vocês estarão dando lugar à carne, cometendo um pecado. Qual é o mal de um jovem preservar a sua virgindade, não é verdade? O que é que há de danoso nessa doutrina? Doutrina de demônio. Porque estabelecia leis, estabelecia regras que o Senhor não estabeleceu e colocava essas regras como fundamento para a salvação. Doutrina de demônio. Mas existe outro tipo de doutrina, que não é o legalismo, que também é descrita nas Escrituras como sendo doutrina de demônio. É a doutrina da graça barata. É a doutrina que se apresenta como sendo a solução para o problema daquele que está aterrorizado com o legalismo. É a doutrina que diz que, uma vez que você creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador, não interessa o que você faça daqui para frente, você é salvo. Não interessa. Não precisa haver mudança de vida. Não precisa haver santidade. Você não precisa se preocupar com a lei. Não se preocupe com os mandamentos. É o famoso evangelho do não julgueis. Parece que só existe esse versículo na Bíblia. Não julgueis, não julgueis, não julgueis. Eu creio em Cristo. A Bíblia diz que basta crer. Aquele que crê em mim será salvo. Foi o que Jesus disse. A justificação é somente pela fé. Então, se eu tenho fé e todas as noites eu saio com prostitutas, não tem problema nenhum, porque eu creio em Cristo. Esse é um falso evangelho, um evangelho de demônios. Porque é um evangelho de uma graça que nos convence intelectualmente, é um evangelho de uma graça que traz para o nosso coração uma paz que diz que nós não seremos condenados, mas é um evangelho que não muda a nossa vida. É um evangelho que não gera qualquer tipo de transformação em nós. Então João, ele vai apresentar aqui um evangelho que é gracioso, um evangelho da graça, mas que é o evangelho da graça que nos transforma.
João irá trazer para nós aqui nesse capítulo, nesses versículos que nós vamos ler, o evangelho da graça que nos transforma. Nós precisamos entender que o evangelho, ele tem sim um fundamento legítimo de que somente a fé em Cristo nos salva, mas o mesmo evangelho que diz que somente a fé em Cristo nos salva, é o evangelho que diz que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos compreender como essas duas verdades se relacionam, e nós faremos isso à luz dessa passagem. Primeiro nós temos aqui, irmãos, uma revelação do amor paternal de João para com seus discípulos. João não está trazendo na sua epístola uma mensagem dura, com o propósito de machucar, com o propósito de ferir, com o propósito de constranger as pessoas pela força. Mas a linguagem de João mostra qual deve ser o espírito daquele que exorta, daquele que prega a palavra, daquele que pastoreia. João diz: meus filhinhos. É assim que ele se dirige aos seus leitores. Meus filhinhos. João está dizendo: eu vou exortar vocês agora, eu tenho uma palavra para vocês, e ele vai repetir essa expressão várias vezes, meus filhinhos. João está dizendo: eu estou pregando para vocês porque eu os amo, como um pai ama seus filhos. Esse deveria ser o sentimento do coração de todo pastor. Infelizmente, muitas vezes nós temos dominadores entre os rebanhos, homens que pastoreiam não porque amam aqueles que são pastoreados, mas homens que pastoreiam simplesmente porque desejam a lã das ovelhas ou porque querem se sentir poderosos. Quantos e quantos testemunhos nós temos de pessoas que sofrem nas mãos de líderes que oprimem pessoas, que agem como verdadeiros carrascos nas igrejas, que têm como propósito simplesmente humilhar os crentes, que agem com favoritismo, dando honra a uns e humilhando a outros. Não, João diz assim: eu amo vocês como os meus filhos. Isso é um pastor. Isso é um líder. É por isso que a Igreja Católica preservou o costume de chamar os seus líderes de padres, que significa simplesmente pai. Porque o bispo, o pastor, aquele que está acima no serviço do Senhor, ele não está acima para que ele humilhe, para que ele trate mal os seus subordinados, mas para que ele sirva mais do que os outros, como um pai que ama os seus filhos. João diz: meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Então João diz que o propósito da sua mensagem era a santificação. Ele está dizendo: meus filhos, eu estou escrevendo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. E é óbvio, João não está dizendo aqui que o propósito dele era que os crentes nesse mundo não cometessem qualquer pecado, porque não pode haver contradição com o que ele diz nos versículos anteriores. Olha aí para o capítulo 1, versículo 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então João, como um homem muito sábio, assim como o apóstolo Paulo, ele sabia que essa mensagem da graça, essa mensagem que ele está falando, ele está dizendo assim: olhe, não existe quem não peque. E isso é uma mensagem de consolo, porque ele está dizendo assim: se houver alguém entre vocês que afirma que não tem pecado, ele é um mentiroso, e ele faz de Deus um mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar as nossas iniquidades. Isso poderia gerar no coração das pessoas a ideia do evangelho da graça barata. As pessoas poderiam dizer: então, se não há quem não peque, vamos viver da forma que nós quisermos, confessando os nossos pecados, tudo vai estar resolvido. É a mesma coisa que Paulo prevê em Romanos, quando ele diz no final do capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí no capítulo 6 ele diz: então, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós vamos pecar mais para que a graça seja maior?
Se Paulo previu isso, é porque existia um grupo que dizia isso. Quanto mais a gente pecar, maior vai ser a graça. Paulo diz, de modo nenhum. Porque como é que nós morremos com Cristo para o pecado e continuaremos vivendo para o pecado? Então João está aqui, irmãos, dizendo, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. A verdade de que nós somos pecadores e de que somos justificados gratuitamente por Cristo, ela não deve gerar no nosso coração libertinagem, licenciosidade, mas ela deve fazer com que cada um de nós, olhando para a cruz, nos envergonhemos ainda mais do nosso pecado. Porque, afinal de contas, quando eu pecava debaixo da lei, eu pecava contra um Deus que estava irado comigo, que era meu inimigo, e contra quem eu também estava irado. Mas quando eu peco, tendo sido reconciliado com Cristo, eu peco contra o meu Pai, que me ama e que deu seu Filho por mim. Quando eu peco contra Cristo, eu estou pecando contra aquele que derramou um sangue precioso por mim. Eu estou pecando contra aquele que na cruz suportou o inferno no meu lugar. Isso deve gerar no meu coração angústia, o peso e a vontade de mudar. Por isso que João diz, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas a vocês, para que vocês não pequem. O fundamento para a santidade não é a lei, é o Evangelho. O fundamento para uma vida santa, para uma vida que dia após dia cresce no amor por Deus e pelo próximo, é a graça. Olhando para Cristo, olhando para a verdade de que todos somos pecadores e que todos fomos salvos por meio de Cristo. Nós precisamos viver uma vida de amor. Calvino, ele diz uma frase nas Institutas que marcou muito o meu coração quando eu li. Calvino diz, para um filho de Deus, seria horrível pecar, mesmo que não existisse inferno. Reflita nessa frase. Ele diz, para um verdadeiro filho de Deus, seria horrível pecar, mesmo que não existisse inferno. Porque o Filho de Deus, ele não sofre pelo seu pecado com medo de ser condenado. Ele sofre pelo seu pecado, porque ele está pecando contra o Deus que o ama e que ainda assim não abrirá a mão dele. É quando eu digo, todos os dias eu dou motivos ao meu Senhor para que ele me abandone. E nenhum deles é suficiente, como diz Paul Washer. Segundo ponto que nós temos aqui, na verdade o terceiro ponto, é que a luta contra o pecado, ela é uma realidade dura na vida de um servo de Deus. João vai dizer, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. João, ao mesmo tempo em que ele diz, meus filhos, a minha preocupação é que vocês não pequem. Ele sabia, como ele disse anteriormente, que todos pecam. Então ele diz, vai acontecer, vocês vão pecar, vocês vão tropeçar. Infelizmente, grandes homens de Deus cometem grandes pecados, essa é uma verdade das Escrituras. Não há um só homem de Deus registrado nas Escrituras que não tenha cometido pecados. Não há um só. Abraão era pecador. Vamos trazer o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O homem que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Aquele que foi separado dentre os seus irmãos que eram muito mais capazes do que ele. Aquele rapazinho que derrubou um gigante com uma funda e uma pedrinha. Aquele com o qual Deus falava. Aquele que escreveu tantos salmos que nós lemos e nos sentimos inspirados e abençoados por Deus. Esse homem, um dia, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele, com a sua autoridade de rei, ele manda que trouxessem ela para que ele coabitasse com ela. Aquela mulher engravida, ele fica com medo, porque afinal de contas ela era esposa do seu servo mais fiel, Urias. E Davi, naquela estratégia extraordinária, ele diz assim, Urias, eu vou dar uma folga a você, vá para casa. Ele queria que Urias se deitasse com a sua esposa. Quando a barriga começasse a crescer, Urias ia dizer, meu filho. E Urias diz assim, como é que eu vou para casa e eu vou deixar o rei aqui desassistido? Jamais, meu senhor, eu tenho que proteger o rei. E Davi tenta de tudo para Urias ir para casa e Urias não vai. Pecado de Davi e de Urias, né? Porque Urias devia estar cuidando da mulher dele. Davi não vê outra forma de resolver o problema
chega para o chefe do exército e diz: coloque Urias na próxima batalha na frente do exército, porque ele sabia que os primeiros morriam. Ou seja, adúltero, assassino, covarde, o homem segundo o coração de Deus. Deus não abriu mão dele. Ele foi confrontado pelo seu pecado. E ele sentiu angústia, ele sentiu peso pelo seu pecado. Nós temos Salmo 32, onde ele diz: a tua mão pesava dia e noite sobre mim, os meus ossos envelheciam. Salmo 51, onde ele diz: me lava, porque eu estou sujo. Restitua no meu coração a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu espírito. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. O homem segundo o coração de Deus era um pecador. Você também é. Você vai cometer grandes pecados na sua vida. Não interessa quantos anos de crente você tem. Não interessa quanto tempo você gasta orando e lendo a Escritura. Provavelmente você será submetido a grandes tentações e talvez você caia em algumas delas. Então João diz: meus filhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. A luta de vocês diária deve ser santificação. Vocês devem buscar cada dia mais santificação. Mas vocês vão pecar. E quando vocês pecarem, saibam que nós temos junto ao Pai um advogado. Jesus Cristo, o justo. Aquele que não peca, aquele que nunca pecou, aquele que nunca cometeu qualquer falta, ele é o nosso advogado. E a palavra advogado aqui, irmãos, é a mesma palavra que João usa para o Espírito Santo, quando Jesus diz: eu vou enviar para vocês um outro consolador. É a palavra paracletos, que significa aquele que se põe ao lado, aquele que se coloca ao lado de alguém para lutar pela causa de alguém diante de um juiz. Só que, meus irmãos, nenhum de nós teríamos condições de pagar esse advogado. E nenhum de nós aqui teríamos argumentos suficientes para a nossa justificação. Não existe advogado que possa nos defender diante de Deus, porque afinal de contas, nós nascemos como filhos da ira. E durante toda a nossa vida nós desonramos ao Senhor com as nossas práticas, com os nossos sentimentos. Mas o nosso advogado Jesus Cristo, ele pode nos representar diante do Pai, porque ele não exigiu de nós pagamento algum. Ele mesmo pagou com seu próprio sangue. E diante do Pai, ele tem um argumento: meu Pai, esse aqui é um miserável pecador, mas lembre, a pena dele eu já paguei. A pena dele eu já paguei. A cruz que ele devia carregar, eu carreguei. Portanto, não é justo puni-lo, uma vez que eu já fui punido. Então, uma vez que nós pecamos, nós precisamos nos lembrar de que existe um advogado argumentando por nós. Nós não precisamos chegar diante de Deus e tentar convencê-lo a nos aceitar de volta, por meio das nossas obras, por meio de oração, por meio de leitura da palavra, por meio de frequência aos cultos, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós estamos caindo num grande pecado e a gente diz: eu preciso consertar o peso da balança, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou mais à igreja, eu vou tentar justificar-me a partir de obras. Muitas vezes a gente tenta fazer isso. Não. A única forma de nós nos libertarmos dos pecados que nos assediam é dizer: Senhor, olha só que coisa terrível que eu cometi contra Ti, mas eu Te dou graças porque eu sei que o meu Senhor Jesus está agora diante de Ti argumentando em meu favor. Eu sei que o Senhor me recebe mesmo sendo pecador como eu sou. Eu sei que apesar das minhas faltas, apesar da minha fraqueza, apesar da minha rebeldia, existe um advogado, Jesus Cristo, o justo, que intercede por mim, que carregou minha cruz, que suportou o peso do inferno, para que eu pudesse ser chamado um filho teu. É assim que nós lidamos com o pecado. O pecado já não nos mata mais. O pecado já não tem poder sobre nós, porque Cristo Jesus é a propiciação. Essa palavra propiciação, ela significa conciliação. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos debaixo da sua ira, mas Cristo Jesus, o nosso advogado, ele nos reconciliou com o Pai. Como disse Paulo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões.
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Irmão, o propósito do Evangelho é santificar você, é fazer com que você seja nova criatura, é fazer com que as coisas velhas passem, com que o velho homem morra, com que a carne seja subjugada pelo Espírito. Mas você vai cair em grandes pecados, e você não pode achar que não. Porque quando nós olhamos para o nosso coração e nos consideramos fortes demais, e muitas vezes nós fazemos isso quando um irmão da igreja cai num grande pecado, e a gente diz assim, olha só, fulano caiu porque ele não é como eu, ele não lê a Bíblia como eu, ele não jejua como eu, ele não frequenta os cultos, eu sabia que ia cair, estava desviado. Cuidado, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Porque todos nós somos fracos, todos nós podemos nos ver cometendo grandes faltas. E quando esse momento chegar, lembre-se, há um advogado que intercede por você. Não se fundamente na sua justiça própria, não tente argumentar pela sua própria força, mas se fundamente em Cristo Jesus, o seu advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. João está dizendo, você acha que o seu pecado é muito grande? Pois saiba que ele tem suficiência não só para perdoar seu pecado, como os pecados do mundo inteiro. Não há pecado que ele não possa perdoar. Muitas vezes a gente diz assim, eu sou pecador demais para ser aceito por Deus. E a gente se acha piedoso porque está agindo dessa forma. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos insultando a Cristo. Nós estamos insultando a sua cruz. Porque quando você diz que o seu pecado é maior do que a graça de Deus, você está colocando em xeque a grandeza do sacrifício de Cristo. Meu irmão, qual é o pecado que você não consegue vencer? Qual é o pecado que tem lançado você dia após dia no inferno? Qual é o pecado que tem tirado de você a capacidade de servir a Deus com alegria, porque você se vê sendo punido por Ele todos os dias? Você acha que esse pecado é grande demais? Saiba que um dia o apóstolo Pedro pregou um sermão, e ele disse assim, vocês mataram o autor da vida. Ele pregou um sermão àqueles que crucificaram Cristo. Eu pergunto a você, existe pecado maior do que esse? Existe pecado maior do que trocar o Filho de Deus por um assassino como Barrabás? Existe pecado maior do que cuspir na face do Filho de Deus? Existe pecado maior do que gritar e pleitear o sofrimento e a morte do Filho de Deus, dizendo, crucifica-o, crucifica-o? Existe pecado maior do que esse? Pedro disse, vocês mataram o autor da vida. Mas a essas mesmas pessoas, Pedro disse, arrependam-se e creiam para que sejam cancelados os vossos pecados. Não existe pecado que não possa ser perdoado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, se hoje você está lutando contra um pecado, isso tem trazido angústia ao seu coração, talvez você esteja lutando contra esse pecado pela sua própria força, talvez você esteja argumentando com Deus, talvez você esteja tentando frequentar mais a igreja, ler mais a Bíblia, orar mais, talvez você esteja tentando encontrar na sua vida mais e mais evidências que provem que você é salvo. Se você está agindo de qualquer uma dessas formas, você está caminhando pelo caminho errado, porque a única forma de vencer os nossos pecados é colocando ele sobre Cristo, o nosso advogado. O outro ponto, irmãos, que nós vamos enfatizar aqui, é que conhecer a Cristo como Salvador e não como Senhor é algo impossível. Aquele que afirma isso é um mentiroso. Muitos conhecem a Cristo como seu suficiente Salvador e afirmam isso. Creem de todo o coração que conheceram a Cristo e o chamam de Salvador, de misericordioso, de gracioso, mas ainda não o conheceram como Senhor de suas vidas. Quando o apóstolo Paulo argumenta em Romanos capítulo 6 o fundamento da santidade, ele não usa o mandamento seco, o mandamento raso. Ele usa um princípio que é a justificação. Ele diz, quando Cristo morreu, vocês morreram com Ele. E quando Ele ressuscitou, vocês ressuscitaram com Ele para uma nova vida. Quando Ele morreu, o pecado que estava na cruz como autoridade sobre Ele foi aniquilado. Portanto, o pecado já não é senhor de vocês. E uma vez que Ele ressuscitou para Deus, para que Deus seja o seu Senhor.
Portanto, vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. O que é que ele está dizendo? Vocês têm um novo Senhor, uma nova autoridade, a graça. A graça agora guia os passos de vocês, não mais o pecado. E vocês precisam se dar conta disso. O Dr. Lloyd Jones, argumentando isso, ele usa o exemplo de alguns escravos que, quando a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, ele disse que haviam alguns escravos que estavam andando na rua e, de repente, eles avistavam o seu antigo senhor e eles se curvavam. E o próprio senhor dizia, não, você não precisa fazer isso, você não é mais escravo, você agora é livre. E eles se davam conta disso. Mas quando eles viam o seu antigo senhor, eles se curvavam, eles obedeciam, eles ficavam com medo. E demorou muitos anos para que aqueles escravos pudessem se dar conta. Afinal de contas, nós estamos livres. Eu já não estou debaixo da autoridade desse senhor. Há outro senhor sobre mim. Lloyd Jones disse que é assim a luta do crente contra o pecado. Quando o pecado nos assedia, a gente lembra que um dia nós estivemos debaixo da autoridade dele, a gente se curva muitas vezes, a gente teme, a gente se coloca debaixo da autoridade dele. Mas o Evangelho é essa lembrança de que o pecado já não domina sobre nós. E isso nos impulsiona a caminhar. John Bunyan, no seu livro O Peregrino, ele conta que quando o personagem cristão chega diante da cruz e ele se curva diante da cruz, o fardo cai das suas costas. Ele carregava um fardo pesado que o dificultava na caminhada em direção à cidade celestial. Mas diante da cruz de Cristo, o fardo cai dos seus ombros e ele se vê livre. Mas não somente isso, ele recebe um diploma, ele recebe um pergaminho que tinha ali a lembrança da sua salvação. E o pergaminho servia para que todas as vezes em que ele estivesse caminhando e começasse a duvidar da sua salvação, os perigos do caminho começassem a trazer angústia para ele, ele leria aquele pergaminho que ele recebeu das mãos do Senhor, e aquilo ali dava a ele força de novo para seguir em frente. Meus irmãos, nós precisamos entender que conhecer a Cristo como Senhor é algo que vai moldar a nossa caminhada. Conhecer a Cristo como Senhor muda tudo em nós. O apóstolo Paulo disse, eu tenho motivos para me orgulhar, porque eu sou judeu, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E esse Paulo é quem diz, eu já não quero mais justiça própria que procede de lei, eu só quero morrer como ele morreu, porque a minha maior honra é essa, é saber que eu sou dele. A minha vida agora, o viver que eu vivo na carne, eu não vivo mais, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Ele caminha por mim. O conhecimento de Cristo gera em nós mudança. Ele diz, aquele que diz, eu o conheço. Versículo 4. Eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Ele diz que nós sabemos que nós o conhecemos, no versículo 3, se nós guardamos os seus mandamentos. Uma vez que eu conheci Cristo, eu guardo os seus mandamentos. É impossível conhecer a doçura do Filho de Deus sem sentir-se impulsionado a ser submisso a Ele, a ser servo dEle, a obedecê-lo. E não há maior angústia para nós quando a gente desonra aquele que deu a vida por nós. Porque nosso maior desejo é obedecê-lo, é cumprir os seus mandamentos. E quando nós pecamos, assim como Pedro pecou e o negou, nós choramos amargamente. Porque, afinal de contas, nós traímos o nosso mestre. Mas, meus irmãos, essa verdade tem sido destruída atualmente. O pastor Paul Washer, ele diz assim, se eu chegasse para você e dissesse, eu cheguei aqui agora para pregar e dissesse, meus irmãos, eu acabei de ser atropelado por uma carreta de 25 pneus aqui nessa rua, mas está tudo bem, vou pregar. Ninguém acreditaria. Porque, afinal de contas, se uma carreta de 25 pneus passasse por cima de mim, eu estaria só o projeto. Aí Paul Washer diz, da mesma forma como eu jamais acreditaria que um homem que se encontrou com a carreta ficou da mesma forma, não queira me convencer de que um homem que se encontrou com Cristo ficou da mesma forma. Porque um homem que teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele sofrerá muito mais mudanças na sua vida do que o homem que foi atropelado.
Porque Cristo é muito mais poderoso, Ele tem muito mais força, Ele tem muito mais impulso do que qualquer coisa desse mundo para nos transformar. O último ponto é que aquele que conhece a Cristo verdadeiramente deseja ardentemente imitá-lo em sua vida. Questionar o que Cristo faria se estivesse em meu lugar deve ser um exercício diário de cada filho de Deus. Um exercício diário. João diz nos versículos 5 e 6: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Ele fala aqui de imitação. Nós sabemos o que é isso. Há muitos aqui que são jovens, que talvez tenham ido para o salão de beleza com a foto de alguma atriz e disse assim: eu quero meu cabelo desse jeito. Porque aquilo ali fez com que você ficasse admirado. Eu quero ser assim, eu quero esse cabelo, de fulana de tal. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de rock and roll. E eu queria ser os cantores, os guitarristas das bandas que eu ouvia. Algo que gera admiração, algo que faz com que você arregale os olhos e diga: que legal isso. Necessariamente vai fazer com que você sinta o desejo de imitar aquilo. Quantos e quantos dizem: eu quero ser como meu pai, porque meu pai é um exemplo. Mas como é que nós afirmamos que conhecemos a pessoa do Filho de Deus? A pessoa mais extraordinária que existe. Aquele que é a expressão exata do ser de Deus. Aquele que disse a Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que nós afirmamos que nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo e nós não demonstramos qualquer desejo de ser como Ele? Nós temos como fundamento para as nossas vidas muito mais os políticos, muito mais os filósofos desse mundo, muito mais os artistas. Mas o nosso Senhor Jesus muitas vezes é simplesmente um amuleto que a gente carrega no pescoço para aliviar a nossa consciência do medo do inferno. Não, meus irmãos. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você deve se perguntar todos os dias: o meu Senhor Jesus assistiria esse filme que eu estou assistindo? Se o meu Senhor Jesus estivesse aqui do meu lado agora, Ele estaria assistindo junto comigo? Isso não é legalismo. Isso é admiração por aquele que lhe salvou. E você tem fundamentos bíblicos. O caráter dele é revelado. A pessoa dele é revelada. Será que o meu Jesus passaria um período na frente da televisão assistindo o Big Brother Brasil para saber o que a prostituta tal quer dizer para o homossexual tal? Aquilo que ela ouviu sobre o ateu tal? Será que o meu Senhor Jesus gastaria horas rindo das piadas que a gente acha engraçado? Será que o nosso Senhor Jesus, Ele agiria como nós agimos quando a gente está sozinho? Se nós fizéssemos esse exercício diário, nossa vida seria muito diferente. Tem aquela música do Padre Zezinho, e eu concluo citando ela, porque ela resume bem essa passagem. Ele diz que um dia uma criança o parou e olhou nos seus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? E aí ele diz: andar como Jesus andou. É isso que é preciso para ser feliz. E muitos de nós estamos desesperados, porque nós temos como fundamento de personalidade políticos, sejam quais forem. Se você considera qualquer homem
o Salvador dos pobres, se você considera qualquer homem o mito, se você considera qualquer ser humano pecador, que tem o sangue de Adão como uma referência final para a sua vida, como solucionador dos seus problemas, como aquele a quem você deve honrar e imitar, você não entendeu o Evangelho. Porque nós só devemos imitar os homens na medida em que eles imitam a Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu tenho que ter referências no mundo? Tenho, mas só se eles também forem imitadores de Cristo. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Curve sua cabeça e ore comigo.